Olá, amigo e amiga internauta de todo o planeta Terra. Vamos tocar aqui num vespeiro, então, né? Falar da IVE e do Sistema Azul, a novidade do momento também. É um assunto que talvez seja um pouco mais complexo. Eu acho que ele não se resume a existe, não existe, é bom, é ruim, é verdade, é mentira. Eu acho que tem camadas esse assunto. E começando do começo, então, para quem nem sabe do que eu tô falando, né? Provavelmente essas pessoas que não sabem não tem Twitter, porque qualquer gremista ou colorado ativo aí no twitter.com já ouviu falar da sigla IVI, a famosa IVE, que seria a imprensa vermelha isenta, né? É um isenta com ironia, para se referir aos isentos da imprensa que eventualmente criam crise para o Grêmio, tratam diferente a dupla Grenal, sempre enaltecendo mais o Inter, essa coisa toda. E agora, recentemente, não sei se foi o Baldasso que criou, que veio com isso, mas ele é um que usa bastante. Os colorados vieram com essa história, alguns, né? Com essa história de sistema azul. Vamos lá, vamos dar uns passos atrás, então. A IVE, eu lembro bem quando ela surgiu, até me atrevo a dizer, acho eu, que eu estava presente no grupo que criou, né? Era um grupo chamado Blog Grêmio. Na época, inclusive, era uma união bem interessante de gremistas que eu acho que hoje em dia não existe mais, até pelo contrário, acho que a galera é muito cada um por si. E havia um grupo de pessoas, não sei se eu falo geradores de conteúdo, porque na época se limitava muito a blog mesmo, né? Não sei se tinha alguém ali que já fazia outra coisa, talvez o Duker era um cara que já tinha a questão dos vídeos e fotos, né? O Duker é muito pioneiro nisso, ele fazia vídeo antes do YouTube, tinha que baixar os vídeos dele, né? A gente já falou bastante com ele sobre isso. Mas enfim, era um grupo de pessoas que tinham blogs e comentários e faziam alguma coisa em relação ao Grêmio na época. E eu vi nascendo a coisa ali, e eu confesso que quando eu vi nascendo, eu achei legal. Eu achei assim, é isso aí, sabe? Tem que bater, os caras estão pegando pesado com o Grêmio. Porque tinha um cabimento. Eu realmente, cara, eu até alguns gremistas me chamam de Justino, né? Já fui chamado uma vez ou outra, dependendo do comentário que eu faço, porque eu realmente eu tento ser justo. É uma baita ofensa, o cara é justo. O cara falou que o Grêmio jogou mal. Nossa, Justino. Ah, que pena, sou justo, né? Mas enfim, só que na época, cara, tinha alguns jornalistas especificamente, alguns canais específicos que tinham estranhezas de fato. Eram estranhezas de fato. E eu vou confessar aqui que eu não sei se concomitantemente ao surgimento do termo IVE ou um pouco antes, um pouco depois, eu cheguei a criar um Twitter chamado Imparciais, Os Imparciais, ou acho que era @imparciais, só que não era imparciais com CI, né, que seria a grafia normal correta, era SCI. Tinha um S antes ali e o SCI eram maiúsculos, então era imparciais, SCI no meio ali, né? Que era já essa a ironia, né? Eu fazia tweets assim, tipo, Inter perdeu uma vitória magnífica, amassando o adversário, mas são coisas do futebol. O Grêmio ganha, pegando as rodadas de verdade da época ali, né? Grêmio ganha, mas não convence. Tipo assim, forçando uma barra irônica, exagerada do que seria a IVE. Só que daí eu dei a senha para toda essa galera do Blog Grêmio, mais umas pessoas talvez, não lembro quem, assim, cara. E os últimos tweets todos, assim, nem fui eu que fiz, eu perdi o controle, a coisa também perdeu força, o próprio Blog Grêmio na época perdeu força. E a coisa não sei lá, eu acho que o Twitter existe ainda, esse perfil, mas tá morto. Então só pra dizer que tinha na época esse sentimento mesmo, era uma coisa realmente que a gente via e eu mesmo às vezes achava estranho algumas matérias, algumas colocações. Beleza? Beleza. Cara, aí eu acho que chegou um ponto, né, que essa história de IVES já se exagerou demais. Começou assim, tudo era a IVE. E aí o Grêmio entrou naqueles 15 anos, né, de jejum, cometendo muitos erros, diretorias, jogadores fracos, sei lá, um amontoado de
problemas e questões do clube, né, a serem resolvidas. E às vezes alguns jornalistas apontavam coisas que eu achava que realmente tinha que apontar. Ah, aí, cara, aí já começou a virar para um lado que não é legal, sabe? Aí tudo virou IVE, sabe? Virou uma bandeira paralela do Grêmio, a IVE, dessa galera mais de Twitter, esses gremistas mais ativistas, digamos assim. E aí eu já comecei a achar meio Pedrinho e o Lobo, sabe? Essa coisa do... Ah, o cara criticou 3 coisas sem sentido nenhum da imprensa. Cara, eu vou dizer pra vocês, teve um dia num grupo de WhatsApp, agora acho que ano passado, retrasado, que eu vi um cara assim, ó, eu participo de alguns grupos de gremistas e tal, né? Um cara, tipo assim, o Grêmio tinha empatado um jogo frustrante na Arena, eu acho que era Campeonato Brasileiro, contra um time menor, assim, tipo um empate frustrante mesmo, sabe? O Grêmio tendo que ganhar, podendo ganhar e deixou escapar 2 pontos. E o Inter venceu, acho que fora de casa, sei lá, uma vitória magra, 1-0, uma coisa assim, mas venceu. Não foi uma grande partida do Inter, mas foi uma vitória quase inesperada, muito boa, assim, né, pra tabela. Cara, eu juro pra vocês, era um cenário tipo esse que eu falei agora, e a matéria acho que a capa da Zero Hora, acho que era da Zero Hora, ou de um site, alguma coisa assim, era tipo assim, Grêmio, empate frustrante na Arena, Inter, vitória que traz esperanças, ou que dá um desafogo, dá uma não sei o que na tabela, sei lá, que dá uma alavancada. Era essa a matéria, cara. E eu recebi uns 3 grupos assim, bah, a Ive não se cansa, olha a Ive. Cara, daí teve um deles, que era um pessoal com quem eu tinha mais intimidade, que eu falei, gente, o que vocês queriam que eles falassem? Que o Grêmio teve um empatezão heróico contra a merda do Figueirense, sei lá quem era o time, que era um time horrível na época. Cara, o que vocês queriam que eles dissessem? E o Inter foi lá contra não sei quem lá fora e ganhou, tipo, qual é a palavra que eles tinham que ter usado? Sabe? Então assim, já chegou num ponto que não podia fazer uma matéria negativa pro Grêmio e uma positiva pro Inter, mesmo que fosse a verdade, que já era IVE, já era assim, agenda, sabe? Porque teve um tempo que se falou do Salmão, né, que iam jantar na casa de não sei quem, com jornalistas, e outros recebiam mesada. Eu não duvido, cara, eu não duvido. Tinha jornalista recebendo que tava na folha salarial do Inter para fazer uma agenda positiva, que não sei o que, blindar o clube, atacar o Grêmio. Eu não duvido, cara, eu não duvido. E eu repito, quando surgiu esse papo, eu era um dos caras que concordava. Tipo, cara, eu via matérias que eram bizarras, assim, sabe? Criavam crise onde não tinha. E de repente passava um pano pro Inter onde não precisava. E o Inter vindo daqueles momentos melhores, ali até 2010, o Grêmio já começando a criar a questão do jejum ali naquela época, né? Não ganhava nada desde 2001, já estava começando a ficar pesado. Então, cara, tipo, virou essa chave, sabe? E aí o que eu digo? O Pedrinho e o Lobo é isso, cara. Aí de repente eu vi os gremistas no Twitter, no WhatsApp e tal, tipo assim, batendo em 2, 3 matérias da imprensa que não tinha sentido nenhum em bater. Aí quando batiam na próxima, que realmente era estranha, e até hoje eu vejo, eu não tô dizendo que tem uma conspiração, que o cara ganha mensalidade do Inter, alguma coisa, mas às vezes, sei lá, o jornalista se equivoca, ou realmente tem um coloradismo ali que tá, né, tentando passar de isento, mas que às vezes transborda. Pode ter 1000 fatores, às vezes eu acho que a matéria é equivocada, mas jornalista é falível, assim como jogador erra um chute, pode acontecer. Só que, cara, quando tu vai acusando 3 coisas que não faz sentido, tu perde a credibilidade. Porque daí na quarta vez que o cara faz uma crítica louca à imprensa, eu fico até constrangido de também empunhar essa bandeira com ele e dizer fora IVE, maldita IVE, porque, cara, IVE já virou um negócio meio doentio, cara, sabe? Virou um negócio meio assim, não faz sentido. E te digo mais, nas vezes que eu fui chamado de Justino, né, que Justino seria tipo uma IVE interna, né, um fogo amigo, seria os caras do Grêmio causando essa crise, ou enfim, esses problemas. Cara, geralmente nas vezes que eu fui acusado de Justino, eu tenho convicção de que eu tava fazendo bem ao Grêmio. De que eu tava falando assim, cara, tipo assim, na época que a gente tava lá com nem vou citar o nome dos jogadores, né, mas vocês sabem
alguns dos tipos de jogadores que passaram pelo Grêmio naqueles 15 anos de jejum, né? Quando eu falava assim, o Grêmio tem que ter um D'Alessandro, sabe? Um cara que se importe, que bote o dedo na cara, que apite o jogo, que apite o Grenal, sabe? Que se importe, que seja bom de bola. Quando eu falava umas coisas como essa, eu tenho certeza que eu estava fazendo bem ao Grêmio. Quando eu dizia que o jogador A, B ou C não servia pro Grêmio, né? Eu falei, cara, com esse cara a gente não vai ganhar nada. De fato, não ganhamos, sabe? Eu queria que trouxessem um Arthur, um Luan, um Barrios, sabe? Um Pedro Rocha, um Maicon, sei lá, sabe? Então, tipo assim, óbvio que eu posso me equivocar às vezes, né? Critiquei alguns jogadores que talvez não precisava, ou defendi alguns até, e aí sim eu fui o contrário de Justino, eu defendi o Michue, aí eu devia ter sido, né, preso, eu defendi o Michue como solução do Grêmio, não era. Então eu já fiz os dois papéis, de crítica exacerbada e de elogio ou confiança exacerbada. E, cara, isso é do jogo, isso é do torcedor, sabe? Agora, o cara que tem que ter cuidado, cara, falando agora do lado pessoal, pessoas, é aquele que quer ter um amigão que nunca te criticou por nada, que tu vai lá mostrar um projeto, um trabalho, um negócio, ele dá 3 tapinhas nas tuas costas, diz que tá excelente, e tu te vira e ele pensa assim, pá, vai se fuder. Pá, com isso aqui ele vai se dar mal. Cara, 3 tapinhas nas costas pra torcedor não serve, cara. Se eu acho que alguém é insuficiente pra fardar no Grêmio e ser competitivo e buscar títulos, eu vou dizer, sabe? Não é Ive, não é Justino, sabe? Então essas coisas tem que, sabe? Tipo assim, mas é que Justino, porque tu tá dizendo isso em público? Isso aí é de economia interna. Ah, meu Deus, tem medo de corneta? Tem medo do quê? Que eu diga no meu Twitter que o jogador do Grêmio é ruim e que o do Grêmio e do Inter lá na mesma posição eventualmente pode ser melhor? Nossa, os colorados vão usar isso contra a gente. Que usem, cara, que usem, que a direção contrate a partir disso, que a roda ande, sabe? Então, assim, é uma doença, cara, nesse aspecto, sabe? De corneta, de se importar com o que... Mas, enfim, eu tava, né, saí um pouco da Ive aqui. Eu acho que a Ive tem muito esse aspecto que me preocupa, porque às vezes pode causar cegueira. Às vezes os caras podem estar fazendo críticas importantes, sérias, né, que o Grêmio deveria levar a sério, e às vezes tá toda aquela galera, todo aquele mar de gremista, a Ive, calma. Eu acho que é bem simples. Vamos olhar o que falaram, se tiver lógica, ok, né, consideremos, até de repente a gente pode fazer uma autocrítica em relação a isso, mudar alguma coisa em relação a isso. Agora, se for uma matéria tendenciosa, maldosa, com intenções, sabe-se lá quais intenções, aí, meu amigo, aí se critica, se ignora, faz, sei lá, o que quiser fazer. E aí, voltando ao Sistema Azul, né, isso pra mim foi uma resposta, não sei se do Baldasso ou dos Colorados como um todo, a um sentimento que se criou muito nessa história de Ive, que foi aquela coisa do todos contra o Grêmio, que daí eu acho que se expandiu até a imprensa e entrava a questão do noveleto, né? E eu acho que realmente, coincidência ou não, até vamos dar o benefício da dúvida, acho que sim, coincidência, o Grêmio teve alguns anos que, apesar de estar mal, apesar de ter deficiência nos times que formou, foi sumariamente prejudicado no gauchão, né? Coincidência ou não. E o Inter mais beneficiado. E aí quem tá falando que é o Justino, que eu posso, óbvio, como torcedor, ter uma visão um pouco turva desse aspecto, mas na minha opinião, sim. Na minha opinião, o Inter teve momentos mais beneficiados e o Grêmio prejudicado. Pode ser coincidência? Pode, até é provável que sim. Mas daí se juntou isso com a Ive, com o sistema do noveletão, com a questão... E aí eu acho que os colorados ficaram com medo de criar esse condicionamento às arbitragens, à própria imprensa, a tudo, né? Dizendo que o Grêmio, que tinha um grande sistema contra o Grêmio. Que o Baldasso, ou seja lá quem fez, pensou? Vamos criar o anti-veneno, né? O contra-veneno. Vamos falar que isso acontece com a gente. Porque não adianta tu dizer assim, não, a Ive não existe, não, o Inter não é mais favorecido nas decisões da arbitragem no gauchão, não, o Grêmio não é prejudicado, não acontece isso. Isso não tem força nenhuma. A força que tem é tu criar o mesmo discurso contrário, né?
o sistema azul, porque a imprensa, olha só, estão pegando no pé do Kudê, se fosse o Renato ninguém ia falar nada, o Odair, coitadinho, se fosse o Renato. Começou assim, cara, exatamente com a história da Ive, exatamente, só que agora pro lado do Inter, né? E acho que também esse sistema azul aí que eles inventaram também acho que se expande para arbitragem, deve se expandir para tudo, porque é a mesma lógica, sabe? E coincidência ou não, também surge no momento em que o Grêmio está melhor e que o Inter está entrando num jejum já considerável. Então é tudo muito parecido, é tudo muito... eu acho que até pode ter alguma lógica em algum ponto aqui e acolá, mas eu acho que quando passa para o exagero e passa para a sistemática do vamos combater a imprensa, falem o que falarem, aí já perde a razão, né, cara? Já perde a razão de dizer a imprensa não pode ser considerada inimiga de largada. Não, eu acho que as coisas têm que ser analisadas, mesmo que seja um cara que tu não goste, um jornalista que tu não goste, que 90% das vezes ele fala algo que tu te irrita. Cara, ouve desarmado o que ele tá falando. Pode ser que essa seja uma daquelas 10%, sabe? Não parte do princípio de que é uma merda porque veio de quem veio, do canal que veio, da pessoa que veio, sabe? Eu acho que a gente tem que ser senso crítico para analisar. Cara, isso aqui faz sentido. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui que ele tá falando é um absurdo. Isso aqui que ele tá falando, eu até concordo. E assim, vamos nós, sem IVE, sem sistema azul, mas fiscalizando sempre. Seja a imprensa, seja nossas diretorias, seja tudo. Feito? Valeu, falou!